Olá, começa agora o Notícias de Fortaleza pela TV Terra do Sol. Você sabe quais são as regras de circulação de caminhões em vias da cidade? Exemplo, quais são os caminhões permitidos para circular em Fortaleza? Qual é o tipo específico que não pode circular? Vamos conferir agora as respostas para essas dúvidas. Roda VT. As regras de circulação de caminhões em Fortaleza não levam em consideração o peso dos veículos, mas o tamanho. Nas áreas de restrição, como esse corredor da Grande Aldeota, só é permitido o tráfego de veículos cadastrados e com o tamanho estabelecido pela AMC. A intenção do município é garantir a fluidez do trânsito e a segurança, sobretudo para os veículos pequenos, como motociclistas, por exemplo. Essa prática de restrição de circulação de caminhões na cidade não é uma prática nova, então apenas a maneira de aplicar essa restrição é que mudou aí a partir de 2015. Nas áreas de restrição delimitadas pela sinalização vertical, só é permitido o acesso de caminhões com dimensões máximas de 6 metros e 50 centímetros de comprimento, 2 metros e 20 centímetros de largura e 4 metros e 40 centímetros de altura. A portaria que regula isso, ela permite que apenas veículos urbanos de carga, são esses veículos menores, que não sobrepõem 6,5 metros de comprimento, possam transitar nas vias. Porém, esses veículos devem estar dotados de uma autorização especial de trânsito, que é emitida para esses proprietários a partir de uma vistoria feita aqui mesmo na autarquia de trânsito. As áreas de restrição são a área da Grande Aldeota, do centro e principais vias arteriais de Fortaleza. Aí 2 exemplos bem clássicos são a Beira-Mar, a Monsenhor Tabosa, a Professor Gomes de Matos. Essas vias arteriais, nela é limitada a circulação em horários dependendo do tipo de avenida, dependendo da via, mas em geral é proibida a circulação entre 7 da manhã e 9 da noite, apenas sendo permitido aqueles veículos que estão autorizados, esses veículos urbanos de carga. Os motoristas interessados no cadastro devem preencher o formulário eletrônico que está disponível no site fortaleza.ce.gov.br/AMC ou buscar o atendimento presencial nas centrais de atendimento da AMC. Todo o procedimento é feito online pelo site da AMC e a partir do momento em que o usuário faz esse cadastro na internet, já é marcado um agendamento automático para uma vistoria. Da data que ele efetua o cadastro até a data da vistoria, que está agendada no sistema, é permitido que ele transite normalmente na via. Comigo no estúdio para falar a respeito das regras de circulação de caminhões em vias da cidade, o assessor técnico da AMC, André Luiz Barcelos. Seja bem-vindo. Satisfação, muito bom estar aqui novamente para conversar um pouco sobre esse tema que é tão interessante para a cidade. Com certeza. Eu acho que uma das principais dúvidas ou curiosidades, digamos assim, é quais são os critérios para escolher, o local aonde vai ser proibido essa passagem desse ônibus, desse caminhão, na verdade. Perfeito. Então, assim, quais são os critérios de vocês? É a respeito da movimentação, a respeito da quantitativo de pessoas que transitam ali? Como é que funciona essa escolha? Pronto. Primeiramente, eu acho que é até a gente relatar aqui que a restrição de circulação de veículos de grande porte é algo que existe em todas as grandes cidades do mundo, Você tem aí praticamente as grandes cidades, tanto do Brasil como do exterior, eles têm essa preocupação com a carga. É importante ressaltar que a cidade precisa da carga, mas a carga ela não pode também asfixiar a cidade. Então, o veículo que transporta essa carga, normalmente é um veículo longo, é um veículo que tem muitos problemas relacionados, apesar da tecnologia, relacionados a ruídos, relacionados à poluição ambiental, relacionados à própria circulação, porque como ele é um veículo de maior porte, ele tem pontos cegos, que são problemas para a segurança viária, mas também ele acaba consumindo uma maior quantidade de espaço na via pública. E espaço é o grande problema dos centros urbanos. Nós temos a falta de espaço tanto para circular, como a falta de espaço para estacionar. Então, aquelas áreas onde você tem um uso mais intensivo do solo,
você tem uma área comercial, uma área que atrai veículos de carga de um modo geral. São áreas que normalmente têm um nível de saturação maior do fluxo veicular, então congestionamentos. Então essas áreas são as áreas que são as áreas escolhidas para você tirar esse elemento. Só que tem um detalhe muito importante. A gente não pode simplesmente proibir a circulação do caminhão. O que a gente tem que fazer é encontrar uma forma de manter a carga circulando, manter essa logística urbana, sem atrapalhar a vida dos demais usuários da via. Então isso é muito importante e hoje Fortaleza ela tem uma restrição moderna, ela tem uma restrição que o foco dela é a questão do tamanho mesmo do veículo e os locais onde há essa restrição são aquelas vias preferenciais, aquelas vias arteriais da cidade, as grandes avenidas, tanto da região da Aldeota, como do centro da cidade, como também ali pelo Montese, a Gomes de Matos, que é também uma via que tem esse forte viés de comércio, né? Então, basicamente, a gente tem essa configuração. São as áreas que já têm histórico de congestionamento, são as áreas que têm são polos geradores dessa carga, né, que são destinos, e Fortaleza, ela, na verdade, ela proibiu o caminhão grande, mas ela facilita o trânsito, o acesso daqueles caminhões menores, que são os veículos de carga urbana, que são o que nós chamamos de VUC, né? Que são os veículos urbanos, que são veículos de menor porte, e, na verdade, existem vários padrões desses veículos. São Paulo, você tem veículos, cidades de São Paulo, que tem o VUC de 7 metros, 7 metros e meio. No caso de Fortaleza, nós temos um padrão de um veículo de 6 metros e meio. Isso aí porque se ajusta melhor até o tamanho das vagas que nós temos na cidade. Então tem toda uma otimização em relação a essa, tanto a operação de carga e descarga, como a circulação em geral. Sim, porque você está, igual você explicou, né, tem a questão daquele local já tem uma grande movimentação. Né? Quando você fala em centro, você imagina não só carro, mas um grande quantitativo de pessoas também transitando ali. Então é uma, digamos assim, uma logística para você trazer essa parte que precisa receber o produto e ao mesmo tempo também não pode travar toda aquela faixa, aquele momento ali por conta dessa carga. Então tem horários que são escolhidos para facilitar esse trabalho, né? Essa troca, digamos assim. Exatamente. É o que a gente chama, existe na verdade muito estudo sobre essa questão da carga urbana, esse ramo da logística urbana, né, que é o seu termo, ela tem essa questão da última milha. Sim. Porque o caminhão, ele vai lá, ele sai daquele local que produz, que normalmente são as áreas industriais, né, que são afastadas dos centros urbanos, e ele vai fazer todo aquele percurso na matriz de transporte do Brasil, do país, para chegar no centro urbano. O grande problema é essa última milha. Sim. É esse momento que ele vai chegar, né? É o desfecho. E nós temos aí uma série de estratégias, de inovações que podem ser implementadas numa cidade. Nós temos aí a questão de modos de transporte para essa última milha, porque o caminhão ele não vai poder ter acesso a todo o local. Então, o que normalmente se configura nos grandes centros urbanos, e Fortaleza caminha para isso, é que você tenha cinturões dentro da cidade, e em cada cinturão desse, você tem um veículo de maior porte que chega até esse local. Quando chega nesse cinturão mais periférico, existe um centro de distribuição, essa carga é quebrada. Era um caminhão grande, né, que você transforma aquela carga em unidades para caminhões menores, para que ela possa se dividir na cidade. Uhum. Aí muita gente diz o seguinte, rapaz, então eu vou trocar um caminhão grande por 3, 4 VUCs. Não é bem assim. Um caminhão grande, um caminhão toco de 14 metros, 12, 14 metros, ele não consegue entrar em determinadas ruas. Por isso que tem essa limitação de tamanho, 6 metros, né? 6 metros e 50, né? Que é o tamanho do VUC, do padrão de Fortaleza. Uhum. Então você imagina um caminhão desse tamanho, de 14 metros, entrando no centro da cidade. Impossível. Os problemas de circulação que ele vai ter, que ele vai gerar, e os problemas de insegurança, de ruído, toda essa questão. Uhum. Então,
o ideal é a racionalização do uso desses veículos. E como é que eu racionalizo? Eu tenho um veículo de menor porte, um veículo que ele consegue ter uma boa mobilidade na cidade, ele consegue fazer uma boa operação de carga e descarga, porque isso aí a gente até fez esse teste em alguns momentos. Você pega um caminhão grande para ele fazer a operação. A quantidade de manobras que ele vai fazer para entrar. Esse deslocamento vai ser muito maior do que um Muito carro, maior. um veículo menor. E o veículo VUC, ele estaciona de uma forma muito mais rápida e muito mais prática, né? simples. Sim. Então existe também uma roteirização que normalmente é feita. Então você acaba substituindo um veículo VUC, na verdade, por vários caminhões maiores. É o contrário. Então isso aí traz uma otimização aí do trânsito da cidade. E se Fortaleza não tivesse essa restrição, nós teríamos certamente uma condição muito mais complicada de circulação. Nós teríamos também acidentes acontecendo em decorrência dessa problemática desse veículo, que é um veículo que ele por si só, ele tem vários pontos cegos. Sim. É interessante que você, principalmente para o motociclista, né? A gente já falou aqui em um momento dessa questão do risco do motociclista. Mas o motociclista, quando ele está próximo de um caminhão, existem vários locais ao redor daquele caminhão que o motorista, mesmo estando muito atento, ele não vai conseguir visualizar aquele motociclista. Exatamente. Então você tem aí até uma questão de segurança viária, efetivamente. Então é uma restrição. Você pensa que uma batida, né? Muito Qualquer pequena batida vai gerar um grande dano, né? Digamos assim. Dano, e certeza. aí a gente fala de vidas, Sim. né? É tanto que o veículo caminhão, por ele ser um veículo que ele tem todas essas características, quando você vai estudar esse veículo do ponto de vista dos equipamentos que ele precisa, você tem uma série de exigências a mais, né? É um outro mundo em termos de fiscalização. Ele precisa de toda uma sinalização que mostre ao condutor o tamanho dele, ele precisa de elementos aí que vão impedir que, no caso de um acidente, o dano para o usuário seja maior, né? Sim. Os veículos modernos, eles precisam, entre as rodas, por exemplo, eles têm uma estrutura de proteção, porque tanto na rodovia como nos meios urbanos, era muito comum do motociclista, ele estava ali ao redor, né? O motorista não consegue ver, naturalmente. Acaba gerando um Aí acidente. encosta um pouquinho e o Sim. motociclista ele era projetado para entre o balanço, entre as rodas do veículo. Então até essas questões de segurança, esse veículo ele foi se adaptando ao longo do A tempo. gente vai saber aí, eu acredito que são muitas mudanças, né? Muitas. Que vem desse estudo, dessa trajetória, né? Que vem muito antes de 2015, né? Quando começou a fazer todo esse estudo. Eu sei que o papo tá bom, mas a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é com a AMC. Nós estamos conhecendo as regras a respeito da veiculação dos ônibus ou dos caminhões no centro da cidade. A gente teve falando de toda desse histórico, né, dessa mudança. Antigamente, Fortaleza era tudo centralizado, né, nesse núcleo que é o centro da cidade. E teve, com um aumento, com a modernidade, com essa expansão do comércio, isso foi indo, né, abrindo espaço, né, para mais locais, mais comércio, mais movimentação, e precisou se fazer todo um estudo, uma logística também para essa mudança, né? O que mais mudou, né, nesse balanço, nesse histórico que vocês fizeram? Pronto. De um modo geral, a cidade de Fortaleza já tem essa restrição desde 99. Nesse momento, a gente tem realmente o centro como o grande polo gerador comercial da atividade da cidade, né? Inclusive lá nós temos até a questão de uma área muito específica, que é uma área de distribuição de mercadorias, que ela distribui para todo o estado, né? Ali na Governador Sampaio, né? Já é um reflexo do que existia antes, no passado. Então lá naquele momento, 99, já era uma área que tinha uma vitalidade comercial, um fluxo muito grande de pessoas, muito forte, e foi necessário já fazer essa restrição, até por conta da questão da acidentalidade e da dificuldade de acesso mesmo naquela área. Então naquele momento existia uma restrição, que era um padrão nacional, que era a questão da tara.
A tara é o preço próprio do veículo. Na verdade, ele não leva em consideração aí a carga, a capacidade de carga, mas sim o peso daquele veículo. Isso limita também o tamanho, né? Então, você tinha veículos que podiam transitar naquela área, que eram também veículos pequenos, com a tara até 2 toneladas, e com o tempo, essa atividade comercial, ela foi se alastrando, ela foi descentralizando para outras regiões da cidade. Sim. Você tem aí, em 99, 2001, 2002, já a criação de shoppings lá na região da Aldeota, né, já surgindo outras áreas comerciais importantes, e essas áreas já tinham um histórico aí, principalmente em relação a essas vias principais de congestionamentos. E o que houve foi que em 2010, essa restrição inicialmente do centro, ela foi ampliada para a região da Grande Aldeota e passou-se de 2 toneladas para 2,5 toneladas. Contudo, essa questão da tara, ela tem alguma dificuldade da gente fiscalizar, né, em termos de fiscalização mesmo. Porque, apesar de ser obrigatório que o veículo tenha tara, você pega veículos mais antigos que não tinham essa tara, então havia uma dificuldade de se fazer essa fiscalização, e essa fiscalização era presencial, tinha que ter a abordagem daquele veículo, né? Precisava de modernidade para isso. Exato, Né? a gente precisava modernizar esse sistema. Todo o sistema. Então, em 2015, foi feita uma nova, uma avaliação de toda essa problemática, onde a gente já pegou o padrão de algumas outras cidades, já existia a possibilidade da fiscalização eletrônica dessa situação, e Fortaleza ela migrou da tara, que é peso, para o tamanho. O problema de Fortaleza não é o desgaste do pavimento. Sim. O problema de uma cidade como Fortaleza, na verdade, é a dificuldade de espaço. Precisava se deixar mais funcional isso. Funcional, porque a questão era espaço para estacionar, espaço para circular. Então foi daí que mudou-se do padrão da tara, que é o peso, para o padrão do tamanho. E foi o grande, digamos assim, foi o grande sacada, né, assim, Exatamente. dessa mudança. Porque você conseguiu fazer uma fiscalização muito mais efetiva e transformar aquele espaço com uma rotatividade muito maior e segura, né? Muito mais, e a gente pode dizer com certeza que essa restrição contribui redução dos índices de congestionamento e redução também dos acidentes que aconteciam nessas áreas. Então, nós temos hoje, nas principais vias que cortam o centro da cidade, Grande Aldeota, né? Então vamos colocar aqui na tela, importante, para que as pessoas que estejam em casa possam acompanhar quando a gente está falando dessas principais vias que temos, né? Destacado ali o centro, né? Esse mapa é o mapa da restrição atual de Fortaleza. Esse mapa está disponível no site da MC, da prefeitura, né? E nesse mapa você tem um desenho do que é restrito, do que é permitido, inclusive dos horários, né? Nós tem temos o a mapeamento, região, né? todo o mapeamento, a região do centro da cidade, que é essa área amarela. Nesse caso, nós temos uma área, então as entradas, elas já têm uma proibição do caminhão entrar no centro da cidade. Então todo o perímetro Ele vai fazer interno, ao redor dele. ele só pode circular ao redor. E nessa circulação ele vai poder transitar ali pela Domingos Olímpio, né, pela Imperador, Imperador, Domingos Olímpio, está pequenininho, mas no mapa você pode... Para quem tiver curiosidade também, é só baixar em PDF, é só né, baixar e ele está numa boa resolução para você aproximar. Fazer ampliação. Né? Então, Imperador, Domingos Olímpio, a Dom Manuel, né? E nós temos aqui um pedacinho da Dom Manuel, tá pequenininho, que é a Governador Sampaio, que lá o caminhão grande ele pode, que é uma área que faz essa distribuição. Que tem espaço para fazer esse tem deslocamento, espaço, né? Tranquilamente. E note que algumas vias estão em vermelho. Era isso que eu ia perguntar agora. Essas vias são as vias principais da cidade, são elas de ligação entre o centro e a região da Aldeota. Nós temos aí a Pontes Vieira, a Santos Dumont, a Barão de Studart. Nessas vias, o caminhão ele não pode transitar, mas ele pode cortar essas vias. Ele pode sair, por exemplo, de um local aqui próximo de Messejana e cortar essas vias e chegar lá próximo da praia. Né? Porque
a restrição é na via que já tem problema de circulação, que já tem problema aí de congestionamento. Que foi, a gente falou, né, que foi, esse o principal fator para escolher essa via, né, no caso. Então, se ela já tem um histórico de trânsito, congestionamento, ela vai ser, digamos assim, velada para que ele possa utilizar de outras vias, né? Exato. Mesmo que seja ao redor. Ao redor. E nessa mesma problemática, a gente tem a região ali próximo à Praça Portugal, que é essa área que está cinza. Essa área também é uma área que tem aí um fluxo de pessoas, um fluxo comercial muito intenso, e também é uma área cuja circulação do caminhão, nesse horário comercial, ela é proibida. Entendi. Então, nesses locais, o veículo ele pode circular desde que ele seja o veículo de carga, o veículo urbano, o VUC, ou desde que ele seja um veículo que esteja devidamente autorizado. Muito né? bom. Um detalhe que eu até, olhando aqui para o mapa, lembrando, por exemplo, Monsenhor Tabosa, ela tem uma restrição que ela é 24 horas, até por conta do próprio tipo de pavimento. Né? E a beira-mar, que está em azul, você pode ver a beira-mar em azul, destacado, né? Ela tem uma restrição que é um pouco diferente. O horário que a beira-mar ela funciona, que tem um fluxo na beira-mar, é mais à noite. Né? Então, é o inverso, é o inverso. Nesse horário é que o caminhão ele não deve circular. Ele pode circular fora desse horário. Né? Então, isso se ajusta à demanda do fluxo daquela região. Bacana. E na Gomes de Matos, né, que é ali na região, uma região também tem uma área comercial muito forte, que tem até questão de zona azul também. Você tem a Gomes de Matos, que ela tem também uma área restrita para essa circulação de caminhões. Muito bom. A gente estava falando a respeito de como faz, né, essa empresa, esse motorista, para fazer esse cadastro, né? Teve essa modernidade que hoje em dia você faz tudo automatizado, online, ainda mais agora que cada um, né, fica ali com isolamento na sua casa. Então você consegue fazer isso de maneira remota. Né? Como é que funciona esse passo a passo? Pronto. Toda essa sistemática ela foi elaborada para que ela fosse muito fácil, na verdade. O caminhão ele é proibido. A filosofia é essa, o caminhão é proibido, mas a gente tem uma regulamentação municipal, né, que ela cria exceções. Né? Então, essas exceções, elas são, em geral, no primeiro lugar, a questão do VUC, que é o veículo urbano de carga, que é aquele caminhão pequeno. Esse caminhão, ele pode circular livremente naquele mapa, em qualquer horário, se ele tiver cadastrado e autorizado pela MC. Para isso, esse usuário, ele vai no site lá da Prefeitura de Fortaleza, em mobilidade, ele vai procurar a AET, que é a Autorização Especial de Trânsito. Lá, ele vai fazer um cadastro, né? Cada usuário tem seu cadastro, então nesse cadastro, o que é importante é que ele pode gerenciar até sua frota naquele cadastro, ele pode colocar vários veículos e ele vai anexar nesse formulário os documentos, né, que são pedidos. Né? Normalmente é o documento do veículo, né? E até algum documento a mais, porque podem existir situações especiais, né, de autorização. Então ele vai alimentar esse cadastro e a partir daí ele vai ser chamado para uma vistoria. Entendi. Essa vistoria ela é importante porque como o caminhão ele é um veículo que ele gera um certo risco, então é importante que a gente tenha as condições de segurança dele analisadas e sempre em dias, passo a passo. Essa vistoria é feita na própria MC, onde é feito um agendamento, né? E esse usuário ele vai ter ali uma avaliação do veículo. Nós temos que o veículo chega no local, ele tira todos os equipamentos obrigatórios, já coloca ele na frente, a equipe vai analisar se está tudo ok. Ver validade, tudo isso. Tudo. O caminhão, ele precisa ter o extintor, né? O veículo de passeio não precisa mais, mas obrigatoriamente ele tem que ter esse extintor. É até bom a gente destacar, né? Porque às vezes a pessoa que está em casa pensa que não, o carro está liberado, o caminhão também. Pois é, mas o caminhão ele precisa, né? Ainda é uma exigência, né? E ainda é o pequeno, né? Não precisa ser nem grande, mas ele tem que ter esse equipamento. Justamente por conta das cargas, né? E além disso, ele tem alguns elementos que são muito específicos. Por exemplo, o caminhão ele precisa ter ao redor dele
um elemento refletivo, que são adesivos, que ele vai toda a dimensão do caminhão, ele passa a parte de trás toda do caminhão, para que a pessoa que está vendo aquele veículo no escuro, ele consiga identificar que é um veículo de grande porte. Sim. Né? Ele tem aí algumas proteções também laterais, dependendo do ano, né? Ele tem algumas indicações luminosas na frente do veículo também, né? Tem também toda uma exigência em relação ao próprio tipo de combustível que esse veículo vai utilizar. E o que é interessante, a tecnologia desse tipo de veículo avançou tanto que hoje o caminhão ele é menos poluente do que o veículo de passeio, porque ele tem uma exigência atual do que a gente chama de ARLA, né? É um tipo de mistura de ureia com água, onde essa mistura ela consegue reter a maior parte daquela fuligem, daqueles poluentes que saem desse veículo. Certo. Então, até essa questão ambiental, isso também é analisado. Levado em conta, né? Levado em Muito conta. importante. E as Então, pessoas não sabem, né? Porque pois normalmente quando se fala em muito caminhão, específico. você já pensa que é altamente poluente. Pois é. E essa modernidade também veio para isso, né? Veio. O certeza. nível de ruído do caminhão Bem hoje em menor, dia é bem né? menor do que Com era certeza. antes, né? Então, assim, a cidade ela ganha, porque aqueles veículos que não têm condição de circular, muitas vezes Vai ser eles barrado, né? não passam, eles são barrados. E olha que no começo, quando a gente começou a fazer essa análise, a gente teve situações muito estranhas, viu? Eu lembro bem de um cidadão que chegou para fazer a vistoria, um caminhão tão velho, que uma das portas, ele amarrava com a corda para não cair. Aí não tem condição um caminhão Não desse dá, circular, não dá. né? Toda a modernidade É. trazendo, sistema, ligando, né, a natureza a tudo e a porta amarrada Não, é complicado, não né? funciona. Então a gente essa restrição acabou melhorando a frota dos veículos, fazendo com que A os veículos atenção se também ajustassem. do empresário que está ali para Exato. colocar aquele usuário, né, para rodar, ele já fica atento sabendo o que vai funcionar ou não. É. Então acaba que dá mais qualidade de serviço, né, para esse caminhoneiro, para essa pessoa que presta o serviço, com certeza. Qualidade e segurança para a população. Não, segurança acima de tudo. Né? É até bom a gente sempre ressaltar que tudo isso que a gente está falando aqui, que faz parte da nossa rotina, tem um grande objetivo, que é a segurança pública, né? Assim, a pessoa que está ali, a pessoa que conduz, o motociclista e tantos outros. A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Olá, estamos de volta. O cadastro dos caminhões deverá ser efetuado através de preenchimento de formulário eletrônico disponibilizado no site da MC. É muito bom a gente frisar isso com vocês. A gente estava falando de toda essa parte do que deve ter, né, a importância de respeitar todas essas regras que não foram feitas aleatoriamente. Teve todo um estudo de logística e tendo como principal fator essa segurança, essa acessibilidade aos pontos da cidade. Né? O que hoje a MC faz caso tenham casos de reincidência ou não cumprimento dessa logística? Pronto. De um modo geral, é uma restrição de trânsito. A cidade ela foi totalmente sinalizada em relação a isso, né? Então tem a placa lá que proíbe o caminhão. Sim. Então todo caminhão é proibido a não ser que ele seja autorizado. Então existe toda uma dinâmica de fiscalização para isso. Nós temos hoje esse banco de dados das pessoas que fazem a solicitação e que são aprovadas, e a fiscalização ela é principalmente eletrônica. Nós temos um parque de fiscalização eletrônica na cidade, que é um parque relativamente grande, né? Todas essas vias que tem a circulação restrita, você tem alguns equipamentos, né? E esses equipamentos eles conseguem captar a massa metálica desse veículo, ele identifica que é um caminhão, e a partir daí, esses equipamentos eles têm o que a gente chama de LAP, que é um leitor automático de placas. Ele consegue identificar a identificação desse caminhão e, identificando, ele vai consumir a informação que tem no banco de dados. Sensacional. Se foi aprovado, está autorizado, então ele vai entender que aquele veículo ele pode circular lá. Então aquela imagem ela é deletada. Agora, se for detectado, né? um caminhão efetivamente que não está autorizado, aí ele vai cadastrar aquela imagem, posteriormente
Nós temos um setor, que é um setor de análise de imagem, um agente de trânsito treinado, ele vai observar a imagem, vai observar a sinalização e caracterizar efetivamente a autuação. Aí, a partir daí, o agente ele vai lavrar o auto a posteriori. Então, é uma autuação de trânsito, né? É uma multa de trânsito. E o importante que se diga que essa fiscalização de trânsito, ela é muito efetiva na cidade. Ela está em praticamente todas as vias da cidade. Então, esse usuário, ele entrando na cidade sem nenhum tipo de autorização, ele com certeza ele vai ser multado não uma vez, mas mais de uma vez, porque cada via que ele entra que tem a proibição, aí é uma autuação diferente. É até importante, porque às vezes a pessoa pensa que é só uma, né, por ter entrado. Não, cada vez que ele parar ali em um local, sem essa autorização, Aí ele vai ser autuado. Acaba levando uma. E tem um complicador, né? A legislação de trânsito, ela tem uma peculiaridade. Nós temos a pessoa física que tem o veículo e a pessoa jurídica que tem o veículo. No caso da pessoa jurídica, aquele veículo, ele está no nome da empresa. Então, aquela empresa, ela vai precisar indicar aquele condutor. Né? O veículo ele não é no nome da pessoa que está dirigindo. Sim. Se ele não indica esse condutor, aí ainda tem uma segunda multa, que é o que a gente chama de multa NIC, que é a multa por a não indicação do condutor. Então isso acaba agravando ainda mais e aí fica muito oneroso para as empresas. Isso garante a efetividade da medida. Sim. Por quê? Porque a multa em geral, a multa era baixa, né? É uma multa de R$ 190. Se é uma pessoa jurídica, ela nem sente, né? Mas com esse critério de agravamento, aí ela acaba sendo mais forte, né, do bolso da empresa. E a gente tem um respeito muito maior. Aí tem o cumprimento de fato, Tem o né? cumprimento de fato. Infelizmente, é o caráter educativo da multa. As pessoas até costumam ter uma visão diferenciada, dizendo assim, multa e educação. Na verdade, não dá para desvincular. A multa, toda multa, você pode pegar qualquer manual de direito, ela tem o caráter educativo. O que é o caráter educativo da multa? É mudar o comportamento. Então, se aquela pessoa ela vai fazer essa transgressão da ordem, da lei, e ela tem uma multa, no segundo momento, ela vai evitar de fazer esse tipo de atitude, e isso aí vai favorecer o coletivo, a coletividade. Então, o que nós temos é que todas essas vias que têm circulação, raramente hoje em Fortaleza você vê esses veículos de grande porte circulando. Sim. Rarissimamente. Mas existem situações que eles são autorizados? Claro que existe. A cidade precisa da carga. Sim. Então, nossa missão na MC, na verdade, é racionalizar o uso dessa carga, desse caminhão, mas favorecer aquelas atividades comerciais que precisam, favorecer aquelas pessoas que precisam desses veículos de carga. Aí você tem, por exemplo, uma mudança lá na sua casa, digamos que ela seja numa via principal da cidade. Então, você precisa fazer essa mudança. Então, a MC vai autorizar aquele caminhão, que é um caminhão maior, chegar naquele local para fazer a mudança. Você tem, por exemplo, transporte de um perfil metálico. Você não pode cortar um perfil metálico, que são aquelas estruturas de metal para construção civil. Então, você vai ter que autorizar um caminhão maior toda fazer essa flexibilidade de acordo com a necessidade, Exatamente. né, dessa carga. Porque a gente precisa entender as necessidades, né, e ser criterioso em relação a essas necessidades. Claro que a gente tem algumas restrições, mesmo havendo a necessidade. Nós temos, por exemplo, o pico da manhã. O pico da manhã, ele é mais forte do que o pico da tarde para a noite. Então, normalmente, a gente sempre faz alguma liberação no entrepico, de 10 horas até as 16 horas. Se houver uma necessidade muito grande, a gente estende esse pico da tarde para a noite e libera. E algumas atividades têm essa liberação. Nós raramente fazemos liberação no pico da manhã. Exato. Até porque é o horário que as pessoas estão chegando nas suas atividades, nas escolas e tudo mais. Então tem todo o estudo tempo para é isso. precioso e trânsito, né? Tudo Exato. calculado ali. A pessoa sai de casa já todo cronometrado ali. Como é que vai funcionar essa rotina? Exatamente. Então, assim, existem várias situações. Então, aquele usuário que tem uma necessidade, ele pode solicitar a MC e a gente pode dar uma autorização especial.
Então, tem gente que faz uma movimentação de carga e a gente autoriza por um dia, Sim. ou por uma semana, né? Em geral, o AET, ele tem 1 ano de validade, né? Mas, dependendo da situação, nós temos essa movimentação. Diminui em pouco tempo. Exato. Muito E um bom. detalhe que eu também não posso esquecer. Existem, dentro da cidade de Fortaleza, existem várias cargas especiais que também circulam dentro da cidade. Então, nós temos, por exemplo, operações que ocorrem praticamente todas as noites, né, de cargas superdimensionadas. Essas cargas, aquela empresa especializada de escolta, ela vai solicitar a emissão de autorização e muitas vezes a gente tem que mandar batedores. E essas cargas as pessoas não veem muito porque o transporte delas é de madrugada. A gente só permite se for feito de madrugada. Sim. Imagine uma pá eólica, né, de 30 metros transitando no meio da cidade. É até difícil de imaginar. É até difícil de imaginar, a gente não deixa, né? Uhum. E eu lembro que a gente já teve alguns problemas em relação a cargas superdimensionadas, do veículo que quebra, aí é uma grande operação de trânsito, então existe um cuidado muito forte nos bastidores para evitar que essa carga ela não se torne um empecilho para a cidade. Muito bom. Muito bacana nosso bate-papo, é muito interessante ver como a modernidade ela influencia diretamente nessa logística do trânsito, né? Então, costumo falar que a gente, né, normalmente pega o carro, vai para o trabalho, vai deixar filho em escola e não se imagina quanto é feito esse trabalho, quantas mãos, né, tem por trás ali para cuidar daquele espaço para que seja o mais tranquilo possível. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, né? Essa parceria com a MC, informação nunca é demais e seja sempre bem-vindo. Obrigado, satisfação. E nossa missão é essa, garantir a segurança das pessoas e as facilidades urbanas. Com certeza. Bom, a gente vai para um rápido intervalo e na volta nós vamos falar a respeito do fortalecimento da linha de cuidado na área da saúde especializada. Fique aí que eu volto já.